Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Bitcoin Truth Now. Eu quero dizer para vocês que vêm fazendo algumas perguntas sobre o lugar que eu vivo, o ambiente que eu vivo. Eu não tenho vergonha alguma, tá, aonde eu vivo. O meu pai deu a vida e o sangue dele para comprar e eu estou procurando fazer jus a isso. Logo, não me importo em gravar e mostrar para vocês aqui a minha realidade, que é muito difícil, é muito complicado. Eu tenho problemas de saúde, eu tenho problema na minha perna direita, que eu quebrei o fêmur, já vai fazer aí 20 anos, vai fazer 20 anos agora esse mês, eu vou fazer 38 anos agora, né, dia 23 de maio, ou seja, amanhã eu estou fazendo 38 anos, a idade inclusive do qual meu pai foi morto. Sim, meu pai ele foi assassinado na covardia, na pilantragem, na sacanagem, sem nunca ter feito mal a ninguém. A minha mãe, ela foi atropelada, trabalhando, 2h30 da manhã na rua. Curioso, que é onde que eu moro aqui, as pessoas geralmente morrem ou são acidentadas quando estão trabalhando, né? Impressionante esse país. E eu estava assim, muito indignado com o que estava acontecendo no país. E na época minha mãe ainda era viva, né? A minha mãe ainda era viva quando eu comecei a comprar Bitcoin, né? Eu resolvi triplicar a minha aposta, inclusive, no Bitcoin. Eu tenho um voto que eu vou contar para vocês aqui, que é um voto de restrição. Eu não ia contar isso para vocês, mas já que o meu limite, né, psicológico está muito forte, eu tenho um voto. Se eu for liquidado em Bitcoin, se eu for liquidado, assim, se a minha margem de segurança for rompida, eu não conseguir me manter as minhas posições, bem, é melhor começar a encomendar aí o meu caixão, porque eu não vou aceitar viver na miséria, eu não vou aceitar ser pobre. Então a única forma de eu morrer, pelo menos até agora, é a minha posição em Bitcoin ser liquidada. Então o meu voto é apenas vender Bitcoin quando subir muito e recomprar no fundo, que é isso que eu falo para vocês aqui, correto? Então eu tenho a minha pele em Bitcoin. Eu não estou aqui de palpitagem, eu não estou aqui falando que eu vou comprar em tal região, eu vou comprar onde eu puder comprar, meu amigo. Então, para mim, a gota d'água foi a morte da minha mãe. Meu pai morreu um dia depois do Natal de 2008, ele foi assassinado, ele estava trabalhando no ponto de táxi, e o que aconteceu foi que um cara lá parecia que arrumou confusão com alguém, meu pai estava perto, o cara foi lá, matou o cara primeiro, depois meu pai correu, foi lá e matou meu pai com vários tiros nas costas. Aquilo me deixou muito indignado, porque o meu pai ele foi tratado pelo Estado como um indigente, como uma pessoa que não tinha importância alguma. Eu lembro que inclusive tinha um amigo meu, policial, que eu tenho um certo respeito, né, uma certa afetividade, eu fiz uma amizade com ele, por causa de uma coisa muito estranha, mas acabei fazendo amizade, e ele disse: porra, olha, eu só o que eu pude fazer pro seu pai é cobrir o corpo dele, é a única coisa que eu pude fazer por ele, porque se dependesse do Estado, teu pai seria um defunto morto e mais nada. E aquilo me deixou muito indignado, mas veja bem, ainda assim, eu puto da vida, indignado, na época, eu tratava o Bitcoin como se fosse uma porcaria sei lá, de nerd, né, de gente ignorante. Isso foi um dos motivos e uma das razões por que eu me ferrei, porque eu não coloquei a minha fé e a minha crença no Bitcoin, do qual hoje essa fé inabalável que eu tenho, naquela época eu não coloquei. Sabe por causa de quê? Porque eu acreditei em esquerda, eu acreditei em direita, eu acreditei que a esquerda ia ajudar os pobres, eu acreditei que a direita iria enriquecer as pessoas. Cada narrativa que a gente vai entrando, a gente é enganado, a gente vai percebendo toda a malandragem. Engraçado que naquela época, lá para os meados de 2013, 2014, até o mercado financeiro tratava o Bitcoin com muito desdém. E eu lembro de um vídeo que eu vi do Daniel Fraga, olha que eu discordo mil coisas do Daniel Fraga e tudo mais, eu lembro que ele disse o seguinte: Bitcoin é melhor do que dólar. Volte daqui a alguns anos que eu vou estar para rir de você. Pois é, um verdadeiro viajante do futuro para o passado era o Daniel Fraga, que o que ele falou se concretizou. E detalhe, mesmo assim, mesmo desse jeito, eu ainda não estava convencido o suficiente. O que aconteceu foi que eu peguei alguns dados econômicos, né, no meio ali da eleição, né, do Lula, e comecei a perceber o seguinte: por que eu estou perdendo tanto dinheiro?
eu comecei a perceber que tudo que eu fazia dava errado. Eu tentava trabalhar de ambulante na rua, a prefeitura ia lá, tentava apreender meus bens. Me ameaçava, me intimidava, queria que eu levasse minhas coisas, que eu não trabalhasse. Tentava arrumar um emprego, os caras queriam botar um salário de fome para trabalhar, entendeu? Várias horas por dia com um emprego repetitivo. Eu falei, tô fora. Aí fazia uns biscates, fazia uns serviços, nego rolava pagar, nego pagava mixaria. Então, um único tipo de patrão de verdade que eu posso dizer para vocês, vou falar para vocês, falo com muito orgulho, mesmo, é o Jogo do Bicho. Eu faço serviço pro Jogo do Bicho, faço serviço pros caras do Jogo do Bicho, faço serviço pros amigos aqui, amigos ali, e eu vou ser bem sincero para vocês, eu sou muito grato pelo que eles fizeram por mim, pela oportunidade que eles me deram de trabalhar com eles. Eu sei que vocês aí vão falar um monte de merda, mas eu nunca vi gente mais honesta, gente mais limpa do que esses caras, meu irmão. Nunca vi. Eu tô para conhecer ainda alguém mais honesto do que esses caras. Tudo que eles precisavam, eles têm, que é o quê? A minha boa fé e a minha confiança. Isso eu dou para eles com todo o prazer. Pode vir reclamar comigo se quiser, pode chamar a polícia se quiser, mas eu não cometi nenhum crime e o que eu faço é consertar coisas. Eu me orgulho muito desse trabalho. E quando eu comecei a perceber que tudo que eu investia virava fumaça, tudo que eu me esforçava virava fumaça, eu lembro que eu conheci um amigo meu, que era eu tenho até ele aqui no WhatsApp, tinha, né? Porque eu não tenho mais, porque eu vou contar um motivo a vocês. Rapaz, eu esqueci o nome dele, acho que era Felipe, agora eu não lembro o nome dele. Tem até o contato aqui no WhatsApp dele até hoje, se não me engano, até conversas eu acho que eu tenho. Ele me indicou Bitcoin, falou, olha, eu tenho Bitcoin desde 2019, eu era pedreiro e eu consegui juntar uma grana, comprei Bitcoin e melhorei minha vida. Tô contando isso pra você, se você quiser, cara, você entra lá e começa a comprar. E eu lembro que eu entrei num golpe de propósito, porque eu tava na época investigando aí esse negócio de golpe na internet e tal, e eu entrei num golpe de propósito para me entender como funcionava esse mercado. Na verdade, esse golpe foi muito bom porque eu aprendi como ele funciona. E eu fui ajudando os amigos depois disso, eu expliquei para eles, olha, gente, não mande dinheiro para ninguém, entendeu? Não mande Pix para ninguém, muito menos em criptomoeda, porque você nunca vai conseguir achar a pessoa que recebe isso. Nunca vai conseguir achar, a pessoa recebe numa carteira e nunca mais você consegue rastrear. Então dali, ele chegou e falou, Rayone, começa a comprar Bitcoin, cara, porque a sua vida vai melhorar. Eu lembro que ele falou isso lá para os meados, se eu não me engano, de 2024, e eu comecei a comprar no final de 2024. Eu registrei a minha primeira conta na Bybit e a gente conversava, trocava ideia. Eu estava cheio de problema, querendo vender minhas coisas, me desfazer das minhas coisas. Às vezes batia um desânimo. E eu comecei a perceber que o Bitcoin não era apenas um ativo financeiro. Eu comecei a perceber que o Bitcoin não era apenas uma forma de ganhar dinheiro, de fazer dólar ou coisa do tipo. Eu comecei a perceber gradualmente que o Bitcoin era a única forma legítima de poupança, de financiamento e de uma verdadeira carta de alforria para sair dessa escravidão perversa que é o sistema Fiat e o sistema político do qual eles tiram o seu dinheiro para dar para quem já tem demais. Inclusive tem muitas perguntas que o pessoal fala, por que os ricos não compram Bitcoin? Por que eles vão comprar Bitcoin, cara? Eles roubam você 24 horas por dia. Eles só vão comprar Bitcoin se for para te vender. Eles não vão comprar Bitcoin para acumular para eles, eles vão comprar para te vender. Porque eles têm a máquina de impressora na mão, eles têm a maquininha de imprimir na mão. Por isso que eles não vão comprar Bitcoin. Eles têm dinheiro de graça do governo. E se eles comprarem Bitcoin, pode ter certeza que a maioria deles vai comprar, não porque tem fé como eu no Bitcoin, mas para te manter na escravidão, te vender papelzinho, títulozinho de mercado futuro, enfiar no teu cu através de embrulhados de ETF, mercado futuro, promessas e promessas de ficar rico, promessas de ficar rico, pus não sei o que, e juro não sei o que lá, e bababi, bobobó, para enfiar dinheiro no cu e depois rapar você numa liquidação futura. Então, eu posso falar para vocês, inclusive, aqui, ó, eu tenho aqui, posso mostrar para vocês a minha primeira conta aqui, ó, na Bybit, que eu ganhei um cartão. Não estou fazendo propaganda para Bybit, mas foi a primeira que me deu aí a oportunidade
de poder trabalhar, safada, sem vergonha, vagabunda, mas foi a primeira que me deu a oportunidade aí de começar a operar. Foi a primeira corretora que eu entrei para trabalhar nela. E estou até hoje, se ela vacilar, eu saio fora. Deixo de ser cliente. Ela que me comece de sacanagem, que eu meto o pé. Vou para outra. Assim que ela vacilar, só quero ter um motivo, essa razãozinha para ela vacilar. Vacilou, vazei. Chega de ser trouxa. Então, eu na realidade comecei a comprar bitcoins e acumular bitcoins. Inclusive naquela época, porque eu queria comprar um carro. Eu falei, já que eu vou juntando dinheiro, vou botando no banco, eu não vou financiar essa merda desse banco. Eu vou financiar uma rede onde todo o dinheiro do mundo passa por lá, independente de quem seja, sem nenhuma discriminação. E comecei a comprar Bitcoin. Poderia ter comprado Bitcoin em 2019, não fiz isso. Gastei mais de 10 mil reais com ferramenta para trabalhar, meus amigos. As ferramentas estão aqui, ó. Eu mostro para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Furadeira. Aqui, ó. Parafusadeira. Aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Martelete, aqui, ó. Só esse martelete aqui, ó, equivalente eu paguei hoje a R$1.500 aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui a parafusadeira, eu mostro, precisa mostrar que a parafusadeira é bicharia. Isso aqui que é caro, ó. Aí, ó. Aí, ó. Com tudo, ó. Kit com tudo, ó. Ó o kit com tudo aqui, ó, para dizer que é causado, que eu tô te conversando para boi dormir, entendeu? Aqui, ó. Comprei, ó, tudo isso aqui para trabalhar. Sabe quanto que eu tive de lucro? Sabe quanto que eu tive? Sabe quanto que eu ganhei isso aqui? Uma miséria. Você sabe quanto que eu... Se eu não tivesse comprado isso aqui com dinheiro à vista, eu estava endividado até hoje. Estava endividado até hoje. Vê se eu fui recompensado pelo investimento nesse país que eu fiz. Vê se eu fui compensado. As ferramentas que eu comprei também, de serra de bancada, eu comprei 2 eixos jacaré desse tamanhão para poder fazer móveis. Sabe o que me fizeram aqui na minha rua? Sabe o que fizeram? Me roubaram 2 eixos jacaré, 2 motores de alta potência da WEG, aqueles que, porra, meu irmão, corta até árvore. Me roubaram. Eu denunciei a polícia. Sabe o que a polícia fez? Nada. Então eu comecei a pensar, o problema não sou eu. Eu trabalho, eu invisto, eu poupo. O problema é o Brasil. E eu comecei a assistir também uns vídeos do Renato 38. O Renato 38, eu não gosto do que ele fala muita bobagem, mete muita cara no negócio de política. Já falei, esse bagulho de política é maior sujeirada. E fazer o que, né? O cara fica esse negócio, eu sou de direita, não sei o que. Eu não sou dinheiro, cara. Eu sou dinheiro. Eu não tenho mais negócio de direita e esquerda. Que direita e esquerda? O governo só quer te roubar. O governo só quer te roubar, irmão. Como é que você vai ser algo que o governo não se importa? O governo não se importa. Se você é de esquerda ou de direita, ele vai te cobrar 27,5% de imposto de renda. Se você não tiver uma fortaleza na tua casa, nego vai lá e enfia uma arma na tua cara, nego rouba tuas coisas e o governo não faz nada. O bandido solta, o bandido vai pra cadeia por uma porta e sai pela mesma que ele entrou. Como é que você vai ficar negócio de esquerda e direita? Tem negócio de esquerda e direita, irmão. É você e sua vida e sua família. E aí foi nisso que eu me toquei. Falei, não, vou fazer o seguinte. Tudo que eu vender vai pro Bitcoin. Só que eu fiz a merda de sair do mercado e comprar um carro. Gastei mais de 10 mil reais no carro, o carro não tá nem andando. Sabe o que aconteceu? A prefeitura veio esses dias aqui na porta ilegalmente, porque o carro ficou parado um dia aqui perto da minha porta e tava em manutenção. A prefeitura foi lá, botou no reboque pelas minhas costas e levou sem um papel. Eles roubaram meu carro. O carro que inclusive paguei com Bitcoin. Paguei me financiando no Bitcoin. Ou seja, o Estado me roubando, os outros me roubando. Eu penso, porra, o Estado levou meu pai, levou minha mãe. O cara que atropelou minha mãe foi atropelada, eu tenho foto, tenho imagem dela aqui, toda arregaçada, toda destruída. Ficou meses internada no hospital, teve sequela e acabou vindo a morrer aí de um infarto, porque ela não conseguia dormir. Inclusive ela morava nessa casa aqui que eu deixei com ela, que ela não tinha lugar para morar. Eu deixei ela aqui nessa casa. A minha mãe não aguentava morar aqui dentro. Ela ficou aqui, ó, deitada aqui na cama aqui, ó. Eu lembro que ela ficava deitada. Ai, eu não aguento respirar. A primeira coisa que aconteceu quando ela começou a botar o pé fora da cama, sabe o que ela fez? Correu para pé da praia, sabe o que ela falava?
Ai, a praia tem uma brisazinha, a maresia, ai, eu consigo respirar melhor. E lá não voltou mais. Dormia dentro de uma Kombi velha. Sabe o que aconteceu com o camarada que atropelou ela? Nada. Foram lá e acobertaram os caras que atropelou. O cara que estava bancando a merda que o carro dele fez, sumiu. O processo que estava no Ministério Público desapareceu, ninguém viu mais, ninguém foi chamado mais pra porra nenhuma. Os parentes dela, irmã, a mãe, cagou e andou, a mãe morreu antes dela, um mês e pouco antes dela. O nego vinha aqui pra dar um telefonema. Eu falei, porra, meu irmão? Eu falei, que merda, o que eu tô fazendo nesse caralho desse país? Sendo um escravo. É o que nós somos, escravo. E eu já estava em Bitcoin posicionado desde fevereiro. Me posicionei em 72 mil, caiu para 60. Eu falei, não vendo, meu irmão. Não vendo, pode cair que eu não vendo. Eu compro mais, se eu tiver mais dinheiro, eu tinha que comprar era mais. E eu falei, o meu voto agora é com Bitcoin. Eu vou corrigir todo esse erro que eu cometi e vou entrar aí em Bitcoin. Foi o que eu fiz. Falei, esse Estado não vai ficar com um único centavo do meu dinheiro. Nada. Tudo que eu vender vai pro Bitcoin. Tudo que eu vender, absolutamente tudo. Se eu puder dar um centavo para esse filho da puta, se eu vender, cada ferramenta dessa que eu vender vai virar Bitcoin. Foi a promessa que eu fiz para se vingar desse governo, desse Estado desgraçado, desse Lula vagabundo, dessa Dilma vagabunda, desse Bolsonaro vagabundo, desse Temer vagabundo, desses políticos safados, corrupto, bandido, ladrão de todo o país. Eu falei, não vou dar um centavo para essas putas. Eles que venham atrás de mim para tentar pegar alguma coisa para ver se eles vão conseguir. Foi o que eu fiz. Falei, a partir de agora, meu irmão, eu vou viver como um mendigo, mas eu não dou R$1 para esses desgraçados. Foi o que eu fiz. Falei, só abro minha carteira cripto. Só abro minha carteira, só saco meus bitcoins ou dinheiro, qualquer coisa, quando eu for embora do Brasil. Quando eu for embora do Brasil, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E estou fazendo até agora isso. Vocês estão pensando que eu vejo Bitcoin e fico animado? Ah, o Bitcoin subiu. Isso não me anima. O que me anima é conseguir vender meu terreninho que eu tenho aqui, comprar minha passagem de avião, vender minhas coisas e meter o pé. A minha felicidade, quando eu quero que o Bitcoin suba, quando eu não estiver mais aqui. Eu vou ficar muito feliz quando o Bitcoin subir e eu não estiver mais aqui. Quando eu estiver bem longe daqui, quando eu estiver num lugar bem afastado de todos esses canalhas, todos esses malditos, eu vou ficar feliz. Foi o voto que eu fiz. Eu estou fazendo esse depoimento para vocês. O Bitcoin, para mim, ele não é um meio de sustentação, de ganhos de financeiro em dólares, isso aqui. O Bitcoin não é esse para mim. O Bitcoin, para mim, é a minha carta de alforria. O Bitcoin, para mim, é se libertar dessa escravidão chamada Brasil colonial, Brasil financeiro, Brasil dos políticos, Brasil dos banqueiros. Para mim, o Bitcoin, ele é uma ferramenta de liberdade, não financeira. Eu não estou aqui em busca de ganhar milhões de dólares. Eu não quero ficar rico, ostentar, eu não ligo para isso. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ter liberdade para acordar, para dormir. Eu não preciso de ficar rico. Eu poderia ficar pobre aqui do jeito que eu estava, eu não ligava. Agora, depois de ver a minha família destruída, depois de ver meu pai morto dentro do caixão, depois de ver minha mãe toda ensanguentada, toda fodida, morrer de um infartozinho mequetrefe, porque eu não tinha dinheiro para comprar um remédio, porque eu não tinha um carro para levar lá na emergência, eu falei, se é com eles, imagina se fosse comigo. Eu falei, chega, eu prefiro morrer sendo liquidado no mercado com um tiro na cabeça do que eu ficar aqui sendo escravo desses vagabundos, desses mentirosos, desses parasitas. Chega, eles não vão ver um centavo meu. Eu prefiro morrer. Eu prefiro 1000 vezes morrer. Eu vou morrer satisfeito sabendo que esses vagabundos não levaram nada meu. Porque a minha casa eu já vendi. Vendi minha casa, botei tudo que eu podia em Bitcoin. Falta vender meu terreno, botar tudo que eu puder em Bitcoin, as ferramentas, tudo que eu puder em Bitcoin, e rapar daqui, e ir embora daqui. É o que eu vou fazer. Não é muita coisa, não vai demorar muito para vender. Acredito que 35 mil não deve ser um grande desafio aí. É só para poder botar no Bitcoin, comprar minha passagem, entendeu? Minhas roupinhas, botar na mala, minhas coisinhas, pegar e meter o pé. E o Bitcoin vai ser a minha verdadeira, já é na verdade, eu tenho fé que o Bitcoin vai voltar para os 120 mil dólares, dali para frente é só subida. Quem quiser vir comigo, quem quiser a sua carta de alforria,
pode me acompanhar. Todo dia eu vou mostrar uma coisa diferente para vocês, entendeu? Eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não estou aqui para ganhar dinheiro nas costas de ninguém. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, irmão: o Bitcoin é a sua verdadeira carta de alforria. Ele não é uma ferramenta de acumulação financeira, irmão. Ele é uma ferramenta para você se livrar de uma vez por todas desse estado corrupto e bandido chamado Brasil, ou qualquer lugar do mundo que se propõe a ser o mesmo. Então, meu amigo, uma coisa que eu posso dizer para você, conselho que eu posso dizer para você, um conselho que eu recebi há 10 anos atrás e ri da cara de todos que compravam, debochei da cara de todos que compraram, que investiram, que acreditaram. Hoje eu sou essa pessoa que está aqui arrependida, não por causa do dinheiro, mas é por causa de não ter acreditado naquilo que eu deveria acreditar. Porque quem acredita no Estado, quem acredita no governo, sempre vai se fuder, exceto os super amigos que estão lá dentro, entendeu? Um lambendo o saco do outro. Esses vão se dar bem, mas esses não são a maioria. E eu jamais na minha vida vou fazer parte de gangue ou quadrilha estatal que oprime ou rouba pobre. Eu prefiro morrer de fome. Eu jamais vou aceitar trabalhar para uma instituição corrupta, para um bando de parasita. Eu prefiro morrer de fome, eu prefiro morrer de frio, eu prefiro morrer de sede. O meu orgulho não permite isso. Eu prefiro muito mais arriscar a minha pele, igual eu estou fazendo, porque eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de fazer o que eu estou fazendo. Eu fiz o que eu deveria ter feito há mais de 10 anos atrás e vou sair vitorioso. E quem tiver em Bitcoin vai também sair vitorioso. Isso eu posso te garantir, amigo. Se você entrar a partir de agora, a partir de amanhã ou a partir de depois, pode ter certeza, cedo ou tarde você vai ser vitorioso, porque esse sistema chamado fraude financeira, pirâmide Ponzi, esquema Ponzi, que é essa porra desse real, desse dólar, isso não vale nada. O Bitcoin vale por uma razão muito simples: escassez matemática. O Bitcoin, ele é descentralizado, ele é imutável, as suas regras só podem ser feitas por consenso, e o seu dinheiro está seguro, porque ali ninguém pode tocar. Esse é o valor do Bitcoin. E pode ter certeza, seja para onde for que ele vai cair, eu vou continuar comprando. Seja quando for para ele for subir, eu vou vender, e depois quando cair eu compro de novo. É assim que é a minha política. Não venda os seus Bitcoins, comece a acumular, e quando você vê que vale a pena vender, tu vende, realiza, depois vai lá no fundo e compra de novo. Acompanhe o pai aqui que vocês vão se dar bem. Garanto a vocês, eu garanto, e vou mostrar dia a dia, após dia e após dia, que eu estou falando a verdade, porque o Bitcoin é isso. O Bitcoin é a pura e absoluta verdade. A mentira jamais poderá vencê-lo. A verdade é o Bitcoin e a mentira é o dinheiro fiduciário, o dinheiro do demônio, o dinheiro de papel, a promessa de ficar rico. Esse é o real, é o dinheiro do Fausto, né? E o Mefistófeles, onde falava ali que a riqueza, se você fizer um pedaço de papel falando que tem, imita infinitamente e você será rico. O Bitcoin não é isso. O Bitcoin só tem 1 milhão de unidades para serem mineradas, e as 20 milhões, dessas 20 milhões, apenas 5 milhões está em circulação. Então, sinto te dizer, meu amigo, se você não for um desses que está dentro e você estiver fora, você vai continuar sendo um escravo do sistema Fiat, um escravo do Estado, um escravo de políticos, e viver a opressão absoluta do qual eu passei e a minha família durante toda a minha vida. Eu confesso a vocês que eu fracassei de não acreditar, mas eu posso compensar tudo isso arriscando tudo que eu tenho. Um abraço e até o próximo vídeo.